Os anos 60 simbolizaram muitas coisas. Liberdade, rebeldia, música. Cada país teve um modo de expressar pela música. Um país asiático em especial também viveu esse momento. Um momento que não durou muito. Vamos falar hoje sobre um pouco do rock na Ásia, mais precisamente em um país sem muita tradição. Então, logo depois da vinheta, se preparem porque nós vamos viajar pelo rock do Camboja. Então, vamos nessa porque hoje é rock and roll na veia. Olá, gente boa, gente fina, tudo bom com vocês? Bom, com este inconfundível solo inicial de John B. Good, de Chuck Berry, a gente meio que dá uma iniciada no nosso vídeo de hoje. Pois é. Hoje é, como diria a maravilhosa Cristiane Torlone, hoje é dia de rock, bebê. Então, vamos lá. Quando a gente ouve falar de rock and roll, de quem que nós geralmente falamos? Nos Estados Unidos mesmo nós tivemos uma grande manifestação do rock, com o próprio Chuck Berry, Elvis Presley, muitas outras bandas que foram surgindo posteriormente, como as bandas de agora que nós temos, como Red Hot Chili Peppers, ou Creed, ou Silverchair, Nirvana. Quem nunca ouviu Smells Like Teen Spirit na voz de Kurt Cobain? Pois é. Ou até mesmo também na Inglaterra. Quem nunca ouviu Beatles? Ou os Rolling Stones? Aqui no Brasil mesmo nós tivemos com a Jovem Guarda Roberto, Erasmo, Vandeca. Ou até mesmo, Eduardo Araújo. Vocês terem uma ideia, gente. Eu sou filha de uma fã do Roberto Carlos, pra vocês terem uma ideia. Minha mãe é fã do Roberto Carlos. Sem dúvida, todo mundo gosta de um bom rock and roll. Mas um país especial também viveu a sua época dourada. A época em que os solos de guitarra e o jeito dos roqueiros do Ocidente também incentivaram os jovens no Oriente. Mas o final foi triste. Foi triste, mas acabou sendo resgatado. Nós vamos fazer uma viagem à Ásia, mais precisamente ao Camboja. Este lindo país com a sua capital, Phnom Penh. Pois é, minha gente. Lá nos anos 60, a juventude cambojana se rendeu ao rock. Com vários artistas, inspirado muito, sabem quem? Nos roqueiros aqui do Ocidente. Muitos inspirados em John Lennon, como os Beatles. Mick Jagger também serviu como uma grande inspiração. Pois acreditem se quiser. Por isso que eu quis começar hoje com este inconfundível solo de Chuck Berry. Por que não esquecer também Little Richard? Eu já ia me esquecendo de Little Richard. Meu Deus, que maldade. Olha só. Pra vocês terem uma ideia. Essas misturas do oriental, dos arranjos orientais com o rock ocidental, deu uma coisa bem interessante. Era uma novidade. Só que com o regime militar comunista em 1975, a cena pop cambojana
teve um final. Teve, para vocês verem. E esse pop, esse estilo, antes da chegada do Khmer Vermelho, que é o exército militar do Camboja, antes deles chegarem ao poder, haviam muitos grandes artistas. Eu vou citar daqui a pouco alguns nomes, mas vamos lá. Vocês vão pensar, mas Dani, o pop, o rock no Camboja sobreviveu? Bom, alguns fragmentos com a chegada, alguns fragmentos ainda resistem, mas muitos foram infelizmente apagados. O cineasta americano John Pirozzi fez um filme ali em 2015, resgatando essa era. O nome do filme é, eu vou ter que traduzir. Não, pense que eu esqueci. O Rock and Roll Perdido do Camboja. Vai aparecer o título em inglês, porque eu tive que traduzir, porque meu inglês não tá muito bom. Ele fez uma pesquisa durante 10 anos para chegar a esse tema. E olha, para vocês terem uma ideia. Olha isso aqui. Eu vou ler aqui. Então, isso aqui foi uma matéria do Gazeta do Povo em 2015. Por meio de clipes granulados de roqueiros com calças boca de sino. Como não esquecer as famosas calças boca de sino dos embalos de sábado à noite. Antigamente eu tinha umas calças boca de sino, eu gostava muito. E em entrevistas, o filme traça a história da música e sua improvável resistência. Pois é, minha gente. Segundo palavras de John Pirozzi, vamos nessa. A música permitiu ao povo cambojano ter acesso a uma época em que sua vida não era só guerra e genocídio. Para vocês terem uma ideia, gente. Esse desenvolvimento da música no Camboja foi numa época como? Numa época pós-guerra. Para quem não sabe, o mundo enfrentou duas grandes guerras. A primeira, de 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial. Nesse intervalo de tempo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, nós encaramos uma pandemia que pode ser considerada a mãe de todas as pandemias, que foi a gripe espanhola. Acho que eu fiz até o vídeo. Vou ver se eu consigo deixar linkado em algum card aqui ou na descrição do vídeo, para vocês entenderem. E entre 1939 e 1945, nós encaramos o quê? A Segunda Guerra Mundial. Ou seja, entre esse período, ainda também houve a Guerra do Vietnã. Então, nisso, digamos que entre esse intervalo de tempo, os jovens do Camboja começaram a criar uma nova mentalidade. Mas olha só os nomes de alguns dos grandes artistas que surgiram. Olha só. Isso foi nessa época dourada. Entre Sin Sisamuth e Rosera Sotea. Esta última que eu citei, ela era a mais famosa cantora do Camboja. E elas, digamos que, abraçaram essa cultura. E como o exército americano teve uma participação muito forte na guerra do Vietnã, digamos que o rock mais hardcore dos Estados Unidos e a soul music também floresceram, entraram na jogada. E tudo isso chega ao fim em abril de 1975, com a chegada do exército cambojano ao poder. A capital, Phnom Penh, foi esvaziada e transformada em um grande campo de prisioneiros. Digamos, campo de concentração. É exatamente isso que vocês estão pensando. O que aconteceu?
A maioria dos artistas ou morreram no exílio ou morreram em situações, em condições terríveis. Acreditem. Muitos morreram de uma maneira bem triste. Ou no exílio, ou na própria cidade, pelas situações dos campos de concentração, os campos de prisioneiros, né? Gente, vocês terem uma ideia, nesse documentário que eu citei, essa história toda serve como uma espécie de cortina de fundo, um cenário, né? Que é de um elenco musical bastante rico, bastante produtivo. E a maior parte morreu nesse período. Pois é. Olha, nesse quesito é incluso Yol Aularong. Eu tô lendo aqui, gente, porque eu não sei falar nada de algum idioma oriental, muito menos idioma do Camboja. Então, tô vendo como dá. Ele era um punk bem carismático. Digamos que ele era um protótipo punk, bem carismático. Ele zombava da sociedade naquela época. E um outro, olha só, Paul Vanari, olha o que ele fez. Ele fez uma versão bilíngue de uma música da Carole King chamada You've Got a Friend. Ah, isso aí dá bom pra falar. E essa música que eles foram feitos, e esse estilo, ele não ficou só restrito ao Camboja. Aliás, é admirado no mundo inteiro, acho que muito pela criatividade deles. Uma coisa bem espirituosa e bem engraçada. E uma banda, a primeira banda de guitarras do grupo de guitarras do Camboja, chamado Bak Sae Krong. Olha isso. Eles fizeram um tipo mais romântico, mais inocente, do surf rock, do rock para surfistas, né? Olha isso. Um dos últimos sobreviventes, Mal Cagnol, ele era guitarrista dessa banda. Segundo ele, éramos iguais a todo mundo. Nessa entrevista que ele deu para a Gazeta do Povo, na época ele vivia no Arizona. Eu vou pesquisar um pouco sobre a história dele para ver se ele ainda tá vivo. Que aí qualquer coisa vai aparecer nas legendas, tá, gente? E olha o que ele disse. Tínhamos guitarras elétricas. Podíamos pular, dançar e ser felizes. Mas o Khmer Vermelho destruiu tudo isso. O que acontece? Em 1979, esse regime caiu. Como que Pirose chegou a essa música? Foi muito por acaso. Ele estava fazendo a pesquisa. Foi feita uma compilação pirata em 1996. E ele recebeu de um amigo a cópia de um disco chamado Cambodia Rocks. Nisso ele começou a investigar a história e chegou a esse documentário. Olha só. O rei Sihanouk, o rei do Camboja, ele é o líder do país. Ele era um líder de um país que gostava das artes. Olha isso. E nisso ele tinha um tesouro de apresentações da época. E nisso ele descobriu uma jovem cantora chamada Siang Vant. Essa jovem, nesses clipes de 1900, nos anos 70, ela era vestida como uma das maiores cantoras pop dos Estados Unidos. Cher. Quem não conhece a Cher? Uma das maiores divas do pop, se não a maior, um dos grandes ícones LGBT no mundo, né? E ela dançava como uma Grace Lee bem selvagem. O que acontece? O Khmer Vermelho, ele percebeu uma coisa. Ele viu o valor dos artistas. Porque o que acontece? A juventude cambojana estava tendo uma grande liberdade de pensamentos.
E tudo isso acabou sendo destruído. Palavras de John Pirozzi, mais uma vez. O Khmer Vermelho entendeu o valor dos artistas e sua conexão com o grande público. Ou seja, os artistas acabam se tornando a voz do público, a voz do povo. E como diz o ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Então, continuando. Eles são a voz do povo. Você não pode controlá-los, então os elimina. Sim, a grande maioria dos discos foram destruídas, mas algumas cópias piratas em fitas, cassete ou até em CDs acabaram circulando livremente ali, de maneira bem ampla no Camboja e em outras partes do mundo. Yuk Chang, um dos pesquisadores sobre genocídios, olha o que ele falou. Na verdade, Yuk Chang, um pesquisador do genocídio, ele é um dos produtores executivos do filme. E ele pertence ao Centro de Documentação do Camboja. E, segundo palavras dele, olha o que ele disse. Esta é uma forma completamente diferente de contar a história, sem falar em prisão, mortes e tribunais. E prosseguindo, ela restaura a parte que falta em nós, a nossa identidade. Pois é, minha gente. Como a gente pode ver, a música é um modo de expressar a liberdade, o amor, a alegria e criar a nossa própria identidade. Mas algumas vezes pode ser que aconteça o quê? Alguém tente calar, mas não por muito tempo. Bom, minha gente, é isso. Eu vou ver se agora no final do vídeo ou no início eu trago algumas fotos de alguns artistas desse cenário do rock no Camboja para vocês verem como eram. E olha, quem poderia dizer que um país asiático também teria a sua própria cultura, uma cultura pop entremeada entre o Oriente e o Ocidente. Que coisa bacana, né? Então, gente boa, gente fina, gente bonita. Beijo para todo mundo e